Facebook Diário do Sertão. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A você que está assistindo o programa pelo nosso site, pelo link tvdiariodosertão.com.br. A você que acompanha o programa nesse momento pela Netline HDTV Canal 3. Você sabe, né? Canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão na Netline HDTV. A você que acompanha o programa também pelo nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A você que está ouvindo pela Rede Diário de Rádios, muito grato pelo carinho, pela sua audiência. A você que já segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ. Na nossa homepage, você sabe, né? Você assiste o programa ao vivo e tem também todos os programas completos para você compartilhar, para você assistir a hora que quiser, tá certo? E aí, claro, né? Você é só ir lá e seguir Programa Checkmate CZ. Aproveite também e se inscreva no nosso canal, Programa Checkmate, o canal do YouTube. No canal do YouTube, Programa Checkmate, você não assiste o programa ao vivo, mas você tem todos os programas completos para você compartilhar à vontade, para você assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado, fica a teu critério, tá bom? Um material rico de informações para você e toda a sua família. Então vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. A você que já segue, né, o nosso Instagram, aí está, nosso Instagram é esse que está no seu vídeo, Programa Checkmate TV. Olha, segue agora, vai lá no Instagram, tá certo? Procura lá, ó, Programa Checkmate TV e segue, porque aí você vai saber tudo o que acontece no Balanço Diário, quem é o entrevistado do dia, qual a temática que nós vamos tratar. Aí você também não tem fake news, aí só tem fatos. É isso mesmo. Aí você vai interagir comigo, você vai sugerir pautas, tá? Aí você vai me ajudar a fazer esse programa aqui, ó, do jeito que você quer, do jeito que você gosta, né? Balanço Diário, o programa que ensina e emociona. Então vai lá agora, vai lá no Instagram, Programa Checkmate TV e segue o Instagram, tá bom? Participe, interaja conosco. Muito bem, nosso WhatsApp acabou de aparecer no seu vídeo, é esse aí, ó, 83 o DDD 98653 1759. Esse número você está falando comigo aqui agora, em tempo real. Por exemplo, olha só, Luiz Rodrigues, boa tarde, TV Diário. Luiz, estou em Brasília, ligado, abraço a todos vocês. Obrigado, Luiz Rodrigues. Obrigado a todos vocês que estão agora, nesse momento, ligados na TV Diário do Sertão, no programa Balanço Diário, em qualquer lugar do Nordeste, da Paraíba, do Brasil e até do mundo, porque com a rede social, com a internet, não tem limites, não tem fronteiras, tá bom? Então vai mandando para mim agora o teu nome, a cidade onde você está recebendo agora nossa imagem, nosso som, que aí eu quero agradecer a você pelo carinho, pela audiência e desejar um ótimo final de tarde e uma ótima noite para você, ok? Olha, são 17 horas e 21 minutos, atenção, hein? Daqui a pouquinho eu vou ter aqui no estúdio a presença ilustre de dois juristas, tá? Isso mesmo. Vai estar comigo aqui o professor Herbert Melo,
Aliás, professor Herbert Melo já está aqui na TV, está ali em outro local, tá? Já chegou, né? Professor Herbert Melo, que é uma sumidade, essa é que é a verdade, é um cara muito preparado, tá certo? Está aí também agora fazendo parte da imprensa, da comunicação, faz um programa lá em Souza. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco do programa que ele faz, tá certo? Diário, tá? Então ele vai estar comigo aqui. E com ele vai estar também o advogado criminalista Dr. Jonas Braulio, que está a caminho aqui da TV. Daqui a pouquinho vai estar conosco. E olha só, nós vamos falar aqui sobre um tema de alta relevância. Atenção, Brasil, hein? Esse assunto é um assunto a nível nacional, tá? Esse não é um assunto aqui da região Nordeste, esse não é um assunto aqui de Cajazeiras, do Sertão. Você sabe que o Balanço Diário é um programa atrevido, né? É verdade. Aqui a gente traz temáticas relevantes, polêmicas, e essa de hoje não é diferente, tá? Nós vamos falar aqui sobre a lei de improbidade administrativa. Olha só, o que é isso, né? Tem gente que está perguntando, mas que danada é isso? Lei de improbidade administrativa, nunca ouvi falar. Eu entendo, você que nunca ouviu falar, mas saiba que tem muito a ver com você cidadão, tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, sobre as mudanças em curso no Congresso Nacional, né? O que é que está acontecendo, o que é que está nesse momento aí acontecendo, quais as mudanças, o que é que isso aí vai ser benéfico ou vai ser maléfico para você que assiste o programa. Então comece a compartilhar agora, tá? Junta a família, atenção você estudante de direito, nós vamos ter aqui uma aula jurídica, pode ter certeza, porque de um lado, professor Herbert Melo, né, que é professor exatamente de direito, tá? Ele ensina a você, estudante de direito, né? E o outro que eu acho que foi aluno dele, Dr. Jonas Braulio. Eu não tenho certeza, vou até saber aqui depois se Dr. Jonas Braulio, eu acredito que Dr. Jonas Braulio foi aluno do professor Herbert Melo, viu? Hoje um grande advogado, tá? Um dos grandes advogados aqui de Cajazeiras, aqui da Paraíba, Dr. Jonas Braulio, criminalista, vai estar aqui falando sobre isso. Então, imperdível, tá? Recomendo que você, comece a compartilhar. Tá bom? O Luiz Rodrigues está dizendo, eu, minha esposa e meu filho, e com muitas saudades da nossa terrinha. Olha aí, Luiz Rodrigues, que está lá em Brasília, mas é daqui do sertão, né? Acredito que daqui de Cajazeiras. Bom, então, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Olha, gente, eu quero começar o programa agora, nesse momento, trazendo para vocês um apelo, tá? Vejam bem, eu recebi aqui, uma pessoa entrou em contato comigo, me falando sobre a situação de uma senhora, né? Ali na cidade de São João do Rio do Peixe. Olha bem, gente, essa senhora se chama Maria Marluce Barbosa. Ela tem 11 filhos, meu Deus do céu. Deixa eu mandar isso aqui para o meu pessoal ali do Master, porque é importante. Produção, por favor, eu estou mandando isso aí para vocês. Coloca isso aí em caracteres aí na nossa tela, por gentileza. Meu querido Cauã, que é o cara forte aqui, juntamente com Alberto, juntamente com Lucas, essa garotada que não aparece. Eles ficam por trás das câmeras, mas que se não fosse por eles, nada disso aqui aconteceria, tá? Então eu tiro o chapéu para eles, garotada do bem, garotada boa, profissionais, trabalham, procura fazer o melhor dentro do que tem nas mãos. Então esse é o pessoal que está comigo aqui no meu horário, das 17 às 19 horas. Aliás, Cauã, Alberto e Lucas, eu nunca pedi isso, vou pedir agora, né?
Por favor, uma salva de palmas para vocês. Vamos lá, para vocês, vamos. Uma salva de palmas. Muito bem, quando é para eles a salva de palmas é bem longa. Quando é para eles demoram, né? Às vezes eu peço uma salva de palmas aqui, é bem rapidinho, né? Eu digo uma salva de palmas pro candidato. Aí, clap, 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 parou. Eu digo, mas rapaz, o que tá vendo? Eu pedi uma salva de palmas, gente. Aí eles botam. Agora eu falei pra vocês, ó. Aí foi demorado, né? Parabéns, eles merecem, são demais, são gente boa mesmo, né? Então olha só, gente, a situação aqui é a seguinte, viu? Deixa eu voltar aqui pra tela, que programa ao vivo é assim. Então olha só, a dona Maria Marluce Barbosa, ela tem 11 filhos. Desses 11, 7 moram com ela, tá? Ela mora com 7 filhos. 4 pegaram aí seu destino, né? Não moram mais com ela, ok? Ela mora na rua Antônio Amâncio Barbosa, no bairro Tacílio Pereira, em São João do Rio do Peixe. A situação dessa mulher é muito difícil. Ela está precisando de alimento, ela está precisando de ajuda na casa dela. Alô, São João do Rio do Peixe. Alô, região aí, pessoal próximo, assim como Cajazeiras, que está pertinho, né? Vamos ver o que é que a gente pode fazer para ajudar essa senhora. Você pode ajudar com alimento, você pode ajudar com roupa, você pode ajudar até com dinheiro para ela comprar alguma coisa. Nós vamos já colocar aí na tela, né? A conta em caracteres, mas antes eu gostaria que vocês vissem. Aliás, eu quero parabenizar a minha amiga Gerlane lá de São João do Rio do Peixe, que é agente de saúde. A Gerlane, ela tem um coração maior do que ela, essa que é a verdade. A Gerlane, ela entra nas casas para fazer o trabalho dela como agente de saúde, e quando ela vê uma pessoa passando fome, ela tira dela para dar à pessoa. A verdade é essa. Se ela tiver como ajudar, ela ajuda. E como ela não pode ajudar todo mundo, ela faz isso. Ela abre campanha, né? E ela gravou esse vídeo. Eu não vou nem passar todo aqui no programa. O vídeo é muito longo, mas eu vou passar um trechinho do vídeo para que você conheça, para que você veja o que pode fazer para ajudar essa senhora, né? Que está precisando demais. Eu sei. Ah, Fernando, mas não é só ela não. Tem muita gente precisando, tem. Mas se você ajudar alguém desse muita gente que está precisando, você já está ajudando demais. Você está fazendo a sua parte, tá? Nós não podemos ajudar todos, mas aqueles que chegam, aqueles que se aproximam, aqueles que a gente consegue identificar, a gente tenta fazer o que pode, né? Então vamos ajudar. Mas vamos conhecer um pouquinho aí da dona, deixa eu ver aqui o nome dela, Maria Marluce Barbosa, que teve 11 filhos. Agora eu queria, eu não entendo, o professor Hébito acabou de entrar aqui, já está aqui na minha frente ali, olhando para mim, né, já está aqui. Eu não entendo, professor Hébito. Isso aqui é uma crítica, tá? Eu não vou negar. Mas olha, eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Eu tive uma filha no meu primeiro relacionamento, amo de paixão e até hoje eu cumpro com o meu papel. Aí não deu certo o relacionamento, arrumei outra pessoa, a qual eu vivo hoje e muito bem, sou apaixonado, né? Tá certo? E com ela eu tive mais 2 filhos. Eu tenho a Luana no primeiro relacionamento e com ela eu tive o Fernandinho e a Angelina, que vocês conhecem. Quem acompanha o programa aqui já viu, né? Fernandinho e Angelina. Mas eu parei aí, tá entendendo? Porque não dá. Você tem que ter filho com responsabilidade. Você tem que ter filho, e filho não é para o momento que teve, não. Filho é para a vida toda. Existem pais aí que criam filhos marmanjões dentro de casa. Mas o pai sabe que educou,
né? Fez tudo, o filho cresceu, mas enquanto o filho não tiver condição de sair, o pai tem a responsabilidade. Por mais que eu não concorde em alguns casos, né? Mas eu sei o que é o amor de um pai e o amor de uma mãe. Então, filho a gente tem para a vida toda. Agora, não entendo como é que as pessoas, principalmente algumas que não têm condição, têm tanto filho. Entendeu, professor? É tanto filho, sabe? Olha o caso dessa senhora. São 11 filhos. 11. Aí hoje, 7 moram com ela. E estão passando necessidade. Precisam de comida. Estão com fome. Tá? Sem falar o estado da casa, a condição de vida, né? Não é das piores não, eu vi o vídeo, mas também não é a situação propícia. Vamos ver o vídeo, vamos lá, solta o vídeo, produção. Ponto de se mudar dessa própria casa dela, porque Exatamente. não tinha... Porque a energia cortada e a água também. Consegui religar a energia, mas ainda tem um parcelamento que eu tenho que pagar. E a água continua cortada, eu pego da vizinha e pago da vizinha. Aí, dona Marluce, o que é que a senhora vem apelar para que o programa Checkmate possa ajudar a senhora? O que é que Fernando pode fazer aí, pedir uma ajuda para a senhora para botar essa energia em dia, água? Energia, água. O que está faltando né? mais na casa da senhora para essas crianças pequenas? Ela tem criança pequena. Alimento que puder ajudar, né? Alimento, roupas, né? Pois é. Mais alimentação, água, luz, tá Exatamente. difícil para ela, que ela é lavadeira de roupa, pessoal. Tá tendo dificuldade para lavar as próprias roupas de ganho, por conta que não tem água na casa dela. Ela tá usando água dos vizinhos. Ela tá com o parcelamento de água muito alto para ela, que vive só de um Bolsa Família. Hoje nós todos sabemos que as dificuldades são grandes. A gente que ganha um salário, vê o quanto é difícil para suprir a necessidade de uma casa. Imagine com desse tanto de crianças. Dona Marluce, ela não tem vício de bebedeira, Dona Marluce não tem vício de nenhum tipo de coisas ilegais. O que Dona Marluce tem é sofrimento e precisão e dificuldade, mas é uma mulher sempre satisfeita. Eu nunca vi Dona Marluce reclamar de nada. Foi a primeira vez que eu fui solicitada e chamada para fazer esse vídeo dela, porque aí eu acredito que quando ela me chamou, já veio já no último dos apuros, que ela já não podia mais conseguir levantar o barco sozinha. Ela tá aqui, a casa dela é pequena, eu não vou ter vergonha de mostrar. Eu tinha de aumentar, mas... Ela tem vontade demais. Quem é que não tem de arrumar a casinha dela, mas só que não tem condições? Aqui fica as roupas dela, das crianças, é tudo higienizado, as coisinhas dela guardada, por não ter espaço para colocar também guarda-roupa. Aqui, esse quarto aqui, pessoal, eu gosto de mostrar a realidade, que é mais escuro porque eu tô no quarto. Esse quarto aqui, infelizmente, eu moro numa casa dessa, dorme 5 pessoas nessa cama. 5 pessoas nessa cama. É o único quarto da casa, só que tem outra aqui que é de uma moça dela, que gosta de estar sempre aqui estudando, organizando as coisas dela. E como ela tem filha, mulher, precisa de uma de viver numa vida privada, também ter a privacidade. E o que está acontecendo é que a dificuldade aqui, ó, para dormir, imagina aí. Triste é dormir na rua, eu sei. Triste é não ter uma casa para morar, também eu sei. Mas quando se trata de ter um canto para dormir, fica difícil. Muito bem, então é isso, é uma situação difícil, tá? Uma situação complicada dessa senhora, Dona Marluce, que teve 11 filhos, né? E hoje mora com 7, tá? 7 desses filhos moram com ela, ok? A conta apareceu aí, produção, mas eu queria que colocasse o banco também, porque eu vi aí apenas agência e conta, mas qual o banco, né? Para o pessoal poder... Olha, é Banco do Brasil, viu? Banco do Brasil. Vamos colocar aí em caracteres, por favor, para que a gente possa passar aqui para os nossos telespectadores, as pessoas que estão assistindo o programa, que possam ajudar essa senhora que está passando realmente por uma situação muito difícil, tá? Parabenizar aí a Gerlane,
ela que é agente de saúde e está lá, sempre ligada, sempre que entra numa casa e vê uma situação difícil, ela tenta ajudar. A Gerlane até entrou em contato comigo, Gerlane, perguntando se podia mandar todos os vídeos das pessoas que ela faz lá em São João do Rio do Peixe, que estão precisando de ajuda. Ela disse que numa semana ela grava mais ou menos uns 6 a 7 vídeos. Gerlane, eu vou dizer aqui ao vivo, tá? Todo o meu público vendo, não mande todos. Aliás, eu estou abrindo uma exceção aqui, tá certo? Claro, você pode mandar, tá certo? Mas eu não posso receber 7, 8 vídeos de uma vez numa semana para abrir campanha para uma pessoa. Até porque é interessante que você entenda que quando você manda um vídeo, que eu faço um apelo aqui, a gente tem que fazer um apelo para aquela pessoa, né? Eu não posso fazer um apelo hoje para uma pessoa de São João do Rio do Peixe, amanhã de novo para outra pessoa de São João do Rio do Peixe, depois de amanhã de novo. Aí, minha filha, não tem. A gente tem que focar em uma. Então, nesse momento, a pessoa é essa daí, a dona Marluce, que teve 11 filhos, mora com 7 nessa casa, está aí para ter a luz cortada, não tem o que comer, precisa de alimento, precisa de comida, tá? Precisa de alguém que ajude a pagar a conta de energia. Enfim, essa é a situação desse país, né? Esse país que a gente vê o verdadeiro descaso, tá? Onde ontem, fique com raiva de mim quem quiser, tá? Fique com raiva quem quiser, não tô nem aí, tá? Porque vão dizer assim, mas tá falando dele, mas ele é paraibano. Que se dane, é paraibano, mas eu não sou obrigado porque é paraibano, eu aceitar e engolir tudo, não. E lamentavelmente ontem, o nosso ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, entrou numa situação realmente lamentável, né? Em vir dizer, tá certo, que a questão da máscara, no momento desse, de variante Delta, no momento de outras variantes, no momento de um país que não chegou nem sequer a 30% de pessoas vacinadas com as 2 doses ou a dose única, vim dizer que máscara, tá certo, não é para ser obrigada a usar, que não pode cobrar multa, que já se cobra multa demais, que é uma questão de consciência. Senhor ministro Marcelo Queiroga, não peça consciência à população brasileira, porque se o senhor pedir consciência, pode ser que agora, depois de 2022, o senhor não seja mais ministro da Saúde. Porque se a população tiver consciência, a primeira consciência que o cidadão tem que ter, não é em usar máscara ou não usar, não. É em quem votar. É em quem votar. Consciência em votar na pessoa certa. Tá bom? Mas eu não vou entrar nessa seara agora, não. Vamos falar da dona Marluce, né? Então tá aí. Quem puder ajudar, ajuda, tá certo? Dona Marluce Barbosa, vamos ajudar. Mora na rua Antônia. Pessoal, cadê a conta, produção? Por favor. Eu estou aqui, o telespectador, tudo com papel e caneta na mão, querendo anotar a conta para poder depositar alguma coisinha, pode ser o que for. Você pode depositar aí aquilo que está sobrando e que não vai lhe fazer falta. Fernando, só me sobra R$1, deposita R$1. Não, me sobra mais, me sobra R$5, pronto, R$2, aquilo que você pode dar, que o teu coração permite para ajudar essa senhora. A conta vai sair ou não vai, produção? Eu tenho que dar continuidade ao programa. A conta não vai sair? Meu Deus do céu. Bota a conta que vocês botaram agora há pouco aí, por favor. Bota que eu digo banco, não tem problema não. Bota aí a conta que estava aí agorinha, por gentileza. A conta, pronto, tá bom, pronto. Olha aí, gente. Agência
1449, dígito 4. Conta, essa conta é poupança, viu? 27244, dígito 2. Banco do Brasil, em nome de Rayane Estevam de Souza. Essa conta aí, você doe o que você puder, também podendo mandar alimentos, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou dizer aqui um telefone da filha dela. O telefone da filha dela é 83, o DDD 99664 9990. Repetindo, 8399664 9990. É a filha da dona Marluce, que você pode entrar lá em contato, tá certo? E ajudar com alimento, depositar. Então é isso aí, tá bom? Tá feito o apelo. 17h43, ele já chegou. Dr. Jonas Braulio, advogado criminalista, excelente advogado, tá? Professor Herbert Melo também, 2 juristas aqui, para a gente falar sobre lei de improbidade administrativa e as mudanças em curso no Congresso. Vai ser já, tá bom? Eu vou chamar aqui um intervalo rápido, é pai bola, viu? Vai tomar aquela aguinha, vai no banheiro, volta, compartilha o programa, porque é um assunto de alta relevância. Quando eu voltar, eu já volto com eles dois aqui, comigo, aqui no estúdio. Voltamos já. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas, entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados, excelência na qualidade e no atendimento. Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175.
Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Conheça o conforto e a sofisticação do Volkswagen Taos. O Taos tem um interior amplo e muito confortável. A sua maior distância entre eixos fornece mais espaço para todos os passageiros e um excelente espaço de carga. Também se acrescenta ao conforto seu perfeito acabamento e a distribuição do painel de tecnologia avançada. E isso sem falar no banco ergonômico de 8 regulagens elétricas. A iluminação ambiente tem 10 opções de cores para dar uma atmosfera única para sua viagem. Seja para ter uma visibilidade confortável de noite ou simplesmente personalizar seu passeio. Além do incrível teto solar panorâmico que, apesar do nome, também permite ver a lua. Sinta, conecte, proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos. Volkswagen. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do finzinho de tarde, início de noite. São precisamente 17h48. E eu quero começar agora esse segundo bloco falando com você que está com a criançada para voltar às aulas presenciais, hein? E aí, você quando começa a pensar, vão voltar às aulas, e agora? Agora você vai lá no Torra Torra, lá já está tudo pronto, esperando você para a volta às aulas. Vamos ver! Voltou! As aulas presenciais voltaram e o Mega Torra tem ofertas de empenar. Mochila Clio de R$ 49,90 por R$ 29,99. Cobre leito casal dupla face R$ 59,99 e o porta-travesseiro R$ 9,99. Blusas em viscose só R$ 19,99. Camisetas de personagens agora R$ 19,99. Toda a coleção de frio com descontos de 20% a 50%. Limpa tudo, Mega Torra. Tudo em até 10 vezes. Limpa tudo em até 10 vezes no cartão Mega Torra. Agora você que está pensando em prevenção, você sabe, né? Existem pessoas que você ama demais, tua família, você em primeiro lugar. E quando você pensa em prevenção, você lembra logo, claro, da Associação Polissaúde. Vamos conferir. O que você faz com R$ 2,50 por dia? Compra um sorvete? Faz uma fezinha? Toma um caldo de cana? E se eu disser que por menos de R$ 2,50 por dia, você e sua família têm direito a consultas, tratamentos e exames na Associação Polissaúde? Agora somos tamanho família, com planos a partir de R$ 219,80. Valores que cabem no seu bolso para cuidar de quem você ama e com vantagens que Cajazeiras já conhece. Sem espera, sem carência, sem limite de idade. Mais de 20 especialidades médicas e plano odontológico por apenas R$ 29,00 a mais. Somos a tranquilidade e a segurança que a sua família precisa e merece. É hora de cuidar de quem você ama. Associação Polissaúde, em Cajazeiras. Faça agora, sua família merece. Sua família merece. Associação Polissaúde. Meu amigo Renan Leitão está lá à sua espera, ok?
Muito bem, são 17 horas e 51 minutos, eles já estão comigo aqui no estúdio, isso mesmo, já estou aqui com esses dois grandes juristas. Vamos começar então. Esse que tem mais frequência aqui conosco, eu vou deixar por último, tá? Ele está sempre aqui, já virou realmente, já é funcionário de carteira assinada. Daqui a pouquinho eu falo com ele. Esse outro que eu vou pedir a fala agora, ele também já é de casa, né? Esse grande advogado, criminalista, olha, você que está precisando aí, está com algum problema na área criminal, a pessoa é essa, viu? Com certeza. Doutor Jonas Braulio, muito obrigado. Mais uma vez o senhor aqui conosco, é sempre uma alegria, sempre uma honra. Seu boa tarde, suas considerações iniciais para todos os nossos telespectadores. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, professor Herbert. Boa tarde a todos os que estão nos assistindo. É sempre muito bom estar aqui. É uma oportunidade que nós temos de nos aproximar da sociedade, de falar sobre temas que são importantes para o debate público, contribuir de algum modo. Fico muito feliz com os elogios, muito generoso da sua parte. E espero que hoje a gente possa mais uma vez trazer boas informações, formar opiniões com base em dados, com base em fatos e, consequentemente, contribuir para o bem comum. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bem, elogios realmente generosos e sinceros, tá? Vale salientar. O outro, como eu já disse, é parceiro, está sempre aqui comigo, seja na área jurídica, seja na área política. Hoje também posso considerar como um colega da imprensa, porque ele está participando de um programa todos os dias na cidade de Souza, programa diário. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouco sobre isso. Professor Herbert Melo, mais uma vez. Hoje nós não vamos tratar aqui exatamente de política, apesar de, quer queira ou não, sempre entra um pouquinho nessa seara também, nos assuntos, até porque política está em tudo na vida da gente, né? Professor Herbert Melo, seu boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde e boa noite, Fernando. Nós estamos já cedinho da noite. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Sempre que for convidado, virei com a maior alegria e entendo que é pertinente discutir assuntos importantes para a sociedade. Acredito que é assim que fazemos a diferença. O assunto de improbidade administrativa está mais ligado à política do que o amigo possa até imaginar, né? Quando se fala de corrupção em um país corrupto como o nosso, e que trata exatamente da punição dos políticos que mexem com dinheiro público. Então, é um assunto extremamente importante, impactante, e que a sociedade tem que estar alerta para que o nosso futuro seja garantido, para que a gente possa ter realmente o dinheiro público respeitado, entende-se a lei, compreende-se de forma geral a lei, para que a gente possa cobrar das autoridades a punição necessária para esses agentes políticos que, de certa forma, não cumprirem aquilo que determina a lei. Então, eu é que agradeço. E muito feliz, mais uma vez, estar ao lado do meu amigo Dr. Jonas Braulio, que eu tenho muita consideração, respeito, ele sabe disso. Sempre à disposição. Obrigado, Fernando. Muito bem, professor Herbert Melo. Quero até, de certa forma, adiantar por que eu toquei nesse assunto da política, porque, por incrível que pareça, hoje, quando eu divulguei, né, que o professor Herbert Melo iria estar aqui no programa, eu recebi vários WhatsApps, várias mensagens, né, de pessoas dizendo, novamente Bolsonaro versus Lula. Então é isso que eu estou me referindo. Mas essa gente não entendeu. Quando veio o professor Herbert aqui no programa, já acha logo, já vai falar de Bolsonaro, de Lula. Não é bem essa área política. Eu queria que o amigo dissesse que existe vida além de Bolsonaro e Lula, e que eu não voto em Lula. Mais um Brasil em que a cesta básica hoje toma quase o salário mínimo, aumento da gasolina todo dia, né? Tem lugar no país que a gasolina vai para R$ 6,70.
aumento do gás de cozinha, aumento da eletricidade. O Brasil está vivendo uma pandemia social, além da pandemia, né, da Covid. Verdade. Então, essas pessoas precisam ter um pouco de paciência e entender que existe vida além da discussão Bolsonaro e Lula, né? É verdade, é verdade. Muito bem. Então está explicado, né? Vamos então agora. Eu vou começar aqui o programa lendo aqui um pouco a respeito dessa questão da improbidade administrativa, até para que o telespectador possa se situar, entender sobre o que nós vamos tratar, e aí já farei alguns questionamentos que eu gostaria de começar exatamente pelo doutor Jonas Braulio. E aí, obviamente, professor Herbert Melo, o senhor sabe que aqui é igual futebol, né? Aqui a gente vem tratar uma temática, apesar do senhor ter sido professor do doutor Jonas Braulio, né? Seu ex-aluno, né? Mas aqui, quando o juiz apita, começou o programa, se o senhor não concordar com alguma coisa, o senhor fala, e aqui a coisa caminha desse jeito, né? Dessa forma, né? Então, vamos lá. Eu começo exatamente dizendo o seguinte, olha, após vitoriosa campanha eleitoral, baseada principalmente no jargão da, abre aspas, caça aos marajás, fecha aspas, o presidente Collor enviou ao Poder Legislativo o projeto que deu origem à Lei 8.429, chamada de, abre aspas, Lei da Improbidade Administrativa, fecha aspas, que foi aprovada no Congresso e posteriormente sancionada em 2 de junho de 1992 e que permanece vigente até hoje, sendo reconhecida como um dos mecanismos mais importantes de combate à corrupção no Brasil. Em outubro do ano de 2018, o deputado federal Roberto de Lucena, do partido Podemos de São Paulo, apresentou o projeto de lei de número 10.887, que prevê profundas alterações na lei de improbidade administrativa. Esse projeto teve uma tramitação bastante lenta, mas no dia 16 de julho deste ano, 2021, foi aprovado na Câmara, estando pendente sua votação no Senado. Esse projeto causou debates acalorados na Câmara dos Deputados e divide opiniões de especialistas. Muitos falam em, abre aspas, afrouxamento, fecha aspas, do combate à corrupção. Muito bem, pergunto, mas afinal, quais são as mudanças que esse projeto prevê? E qual a sua opinião a respeito desse tema? Doutor Jonas Braulio, à vontade. Obrigado, Fernando. A pergunta é uma pergunta alentada, mas está muito bem fundamentada. Esse projeto está sendo intitulado, né, no meio acadêmico, no meio jurídico, como o novo marco regulatório da improbidade administrativa, dado o grau de importância que ele tem. Ele realmente causará uma profunda modificação naquele diploma, embora mantenha essencialmente as características que hoje nós conhecemos, elas serão mantidas. O que caracteriza um ato de improbidade administrativa, tudo isso será mantido. Mas ele vai realmente fazer grandes alterações. Mas antes de começar a responder a tua pergunta de forma objetiva, eu preciso apenas pontuar, para levar quem está nos ouvindo uma boa informação, o que é a lei de improbidade administrativa hoje, né? O que é que ela representa hoje?
ela tem uma inspiração constitucional porque ela regulamenta o parágrafo 4º, artigo 37 da Constituição, e o seu objetivo é estabelecer os critérios objetivos para que alguém que pratique um ato desonesto, que pratique um ato desleal com a administração pública, possa perder seus direitos políticos, perder a função pública, restituir valores que eventualmente tenha embossado de modo ilícito ao erário, além de ter perdimento de parte do seu patrimônio como uma consequência dessa necessidade de restituição, além da aplicação de multas e outras penalidades que a lei prevê. Então, basicamente, é uma lei de inspiração constitucional que prevê critérios objetivos para a aplicação de consequências graves para atos graves e que lesionam o interesse coletivo, que lesionam o patrimônio público, consequentemente, o interesse coletivo. Essa é uma lei que ela tem inspiração, ela não é algo 100% novo, ela não surgiu... os seus fundamentos não surgiram no governo Collor, a partir do projeto Collor, não. Já existiam pelo menos 2 leis anteriores a ela, que era a lei Bilac-Pinto, que era a lei 3.502 de 1958, e a lei Pitombo-Godoy-Ilha, que era a lei 3.164 de 1957. Então nós temos, desde 1957, basicamente 1957 e 1958, 2 marcos que antecederam a lei de improbidade administrativa e que previam consequências semelhantes ao que nós vemos hoje. O que a lei de improbidade administrativa trouxe, de fato, a partir do projeto Collor, foi um regulamento mais aprofundado das consequências de quem causa prejuízo ao erário e, por ser uma lei posterior à Constituição de 88, todas as leis eram anteriores à Constituição, não havia sobre ela, não pairava sobre ela a mácula da inconstitucionalidade, ela era uma lei constitucional. Eu creio que eu esteja falando para muita gente que estuda direito ou que tem alguma vivência com linguajar jurídico. Quando nós falamos em constitucionalidade, a maior parte dessas pessoas já compreende de cara, mas considerando que pode existir alguém que não tenha essa vivência, eu faço uma breve consideração. Toda norma, qualquer norma, dentro do território brasileiro tem que estar condizente com os princípios gerais previstos na Constituição. Se não tiver, ela não pode ter validade. Então, muitas leis que eram anteriores à Constituição de 88 estavam maculadas pela inconstitucionalidade. A lei de improbidade, ao revogar todas as outras leis que tratavam da mesma matéria, ela dissipa essa nata de inconstitucionalidade que havia e começa a tratar de forma bastante concreta a respeito disso. Agora, a lei de improbidade, ela veio de um apelo popular muito forte. Realmente Collor ganhou, muito bem colocado no momento de formular o questionamento, uma campanha à presidência da República sobre um jargão que era a caça dos marajás. A caça aos marajás foi o que deu a tônica da campanha do ex-presidente Collor. A sociedade estava mobilizada naquela época, como está hoje. Havia uma euforia quando se falava em corrupção, colocava a corrupção como sendo a principal mazela que fazia com que o serviço público não funcionasse, como sendo a principal mazela entre a necessidade da população e a capacidade do Estado de promover os serviços básicos, saúde, educação. E hoje também nós vivemos um cenário muito parecido com o cenário de 92, quando essa lei surgiu. A população ela está na mesa do jantar e do almoço e do café da manhã das famílias, está na mesinha de bar, está na imprensa, está em todo canto discussão sobre corrupção. Então, aquele cenário de 92 acaba se repetindo. Há uma reciclagem histórica das aspirações da população
E, não por outro motivo, nós começamos a ver alterações dos principais diplomas normativos que constituem o nosso sistema anticorrupção. Entre eles, a lei de improbidade. Veja bem, esse projeto, agora vamos lá, eu fiz assim uma breve introdução, e se eu estiver me alongando demais, eu tenho esse hábito, por favor, vão me freando aí, que a gente vai tornando mais didático o debate, dinâmico, na verdade. A título de mudança, o que é que esse projeto de lei que tramita desde 2018, mas que só veio a ser aprovado agora, em 2021, na Câmara, o que é que ele prevê de mudança? São várias. A mais importante delas, e assim, eu pretendo ir ao longo do programa, a gente vai expondo. Eu vou colocar logo de cara o que me parece mais relevante, porque aí vai pautando e nós vamos fluindo. Eu vou deixar as questões que são mais técnicas. Por exemplo, eu não vou falar aqui sobre a possibilidade de prescrição intercorrente. Seria algo que mais confundiria a população do que traria algum esclarecimento. Eu vou tratar das questões que são mais polêmicas mesmo, das questões que chamam mais atenção. A atual lei de improbidade administrativa, ela prevê a possibilidade de alguém ser condenado por conduta culposa, né? Por ato de improbidade administrativo culposo. O que significa um ato culposo? É quando você não tem a intenção de fazê-lo. Aliás, você não tem a intenção de produzir o resultado que vem daquele ato. O resultado daquele ato é produzido de modo acidental, fruto de uma imprudência, de uma negligência ou de uma imperícia. Isso é o que tem hoje na lei. É possível que você seja condenado por ato de improbidade administrativa a peso de hoje por ato culposo, porque você foi negligente, você foi imprudente e você foi imperito. Calma, vamos por partes. Sem querer atrapalhar o senhor, certo. E já lhe atrapalhando, e até aguçando mais ainda a nossa conversa, nosso debate, né, que eu quero exatamente criar um caminho para isso. Quando o senhor fala na questão culposo, o telespectador está acostumado a ouvir muito isso, né? Quando uma pessoa é condenada por alguma coisa e é condenada, seja como culposo ou como doloso, né? O senhor está indo nessa mesma linha, ou seja, o culposo, e tem também a improbidade, que nós podemos dizer improbidade dolosa. Vai chegar lá, pode continuar. Muito bem. Vamos lá. Exatamente. O culposo, ele é o oposto ou o diferente do doloso. O dolo significa que você tem a vontade livre e consciente dirigida a determinado resultado. O culposo é quando você obtém um resultado sem a intenção de produzi-lo. Vamos aqui colocar num exemplo para ficar bastante claro. Sempre quando a gente coloca uma situação prática, fica mais fácil de compreender. Vamos imaginar que uma pessoa, com o objetivo de matar o seu desafeto, pega o seu carro, espera o desafeto sair do trabalho, atravessar a rua e o atropela. E a vítima morre em virtude dos ferimentos. Numa situação diferente, vamos imaginar que um motorista tem uma notificação no seu celular, está aqui dirigindo o seu veículo, está em movimento, dá uma notificação no seu celular, ele pega o celular, abaixa a vista e, num instante de desatenção, ele atropela um pedestre que estava atravessando a rua, que o pedestre vem também a morrer em virtude dos ferimentos. Nós temos duas situações onde a vítima falece em virtude de um atropelamento. Na primeira situação, nós temos que a morte ocorreu por uma conduta dolosa. O agente dirigiu de forma livre e consciente a sua conduta com o objetivo de produzir o resultado morte. Na segunda, não. Ele não tinha a intenção de produzir, ele produziu porque ele foi imprudente. Ele não poderia estar mexendo no celular dirigindo, mas mexeu. O resultado é o mesmo, mas as circunstâncias são diversas. Vamos aplicar essa lógica à improbidade administrativa. Começando por uma questão conceitual. Improbidade administrativa é um ato sempre
desonesto e desleal. Aí eu indago a você, Fernando, ao meu colega de bancada, o professor Herbert, e a você que está nos ouvindo. É possível você ser desonesto por acidente? É possível você ser acidentalmente desonesto? Não, eu caí aqui em cima de um dinheiro e levei ele para casa por acidente. Nem vi que ele tinha entrado dentro do meu bolso. Óbvio que não. Não dá para você ser desonesto por acidente. A desonestidade, ela é sempre um ato livre e consciente. Existem os graus de culpa que você pode levar em consideração para graduar uma aplicação de uma punição. Mas o ato desonesto, ele é essencialmente doloso. Então, a figura da improbidade culposa, ela foi sempre aberrante. Ela é alvo de crítica desde que a lei foi desde que a lei foi sancionada, lá em 1992. Esse projeto, que já foi aprovado na Câmara, e o desenho político indica que também será aprovado no Senado, faz desaparecer a figura da improbidade culposa, o que, a meu ver, é um grande avanço. É um primeiro ponto, a gente já pode até colocar ele em pauta para discutir, mas, a meu ver, é um avanço gigantesco. Improbidade culposa sempre foi algo aberrante. Existe uma figura, e já para quando vierem os contrapontos já forem pautados em cima disso, já é tradição dentro do direito brasileiro aplicar aquilo que se chama as tipologias da cegueira deliberada, né? A cegueira deliberada, quando você deixa de fazer alguma coisa, quando você deveria fazer, porque está levando algum tipo de vantagem, ainda que o ato parta de terceiros, ainda que o ato não seja próprio, mas que você tinha e poderia fazer algo para evitá-lo e você não o faz, já vem sendo levado em consideração como uma tipologia dolosa, não é uma tipologia culposa. Né? Quando você tem atribuições, conhecimento e deixa de agir e permite que o Estado, o patrimônio público seja lesado, você está agindo de forma dolosa. Essa ideia de que haveria desonestidade culposa, a meu ver, repito, é algo aberrante, e eu creio que antes de nós avançarmos para os demais pontos de mudança, a gente poderia começar falando sobre isso. O que é que me dizem? Não, tudo bem. Eu vou até ouvir agora o professor Herbert Melo, mas ainda aproveitando a fala do senhor, inclusive já tem aqui até um questionamento de uma telespectadora, né? Que vocês podem também comentar. A Núbia Cavalcante, obrigado pela audiência, ela diz o seguinte: o maior problema no Brasil é que quem cria essas leis são as mesmas pessoas que geralmente estão praticando o ato de improbidade. Comentário aqui da Núbia Cavalcante, né? E eu gostaria até de falar o seguinte, né? Diante do que o doutor Jonas disse, e isso é muito óbvio, né? Uma pessoa não pode ser desonesta por acidente, tá certo? Realmente, nesse caso, a improbidade administrativa, ela é realmente dolosa, tá? Por quê que no nosso país é sempre assim? Por que se deu a brecha de se criar a culposa? Professor Herbert. É porque assim, eu tenho uma visão um pouco diferente da do Dr. Braulio. Respeito por demais, entendo, não só a prática, mas a filosofia jurídica que embasa a tese dele. Então, quando você fala de improbidade administrativa, eu gosto muito das terminologias das palavras. Improbidade vem de probo, honesto. Então, improbidade é desonestidade. Então, desonestidade administrativa. O agente público, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre o bem público. A malversação dos bens públicos é que gera exatamente essa qualificação que é corrupção. Eu poderia dizer até que a lei de improbidade administrativa ela é uma lei do colarinho branco, porque ela vai afetar exatamente como a nossa querida Núbia comentou aí, vai afetar aquele que elabora a lei, né? Também aquele que elabora a lei é aquele que vai receber a lei.
Então, quando o doutor Braulio questiona sobre dolo e culpa, e quando ele fala sobre a possibilidade de você ser um desonesto, né? Um corrupto, apenas com a intenção, eu penso que a interpretação ela é tênue, ela é muito ligeira, mas ela permite uma outra ideia sobre os fatos. Eu posso forjar o crime, eu posso forjar o ato. Então, eu quero praticar um ato de corrupção na gestão pública e eu vou forjar. Então, eu transfiro dessa forma a ideia de corrupção. Porque quando você coloca para a única e exclusivamente possibilidade de demonstrar no processo que houve dolo, qual é o corrupto que irá produzir, ou, de certa forma, hoje, inclusive nos dias de hoje, até de forma ingênua, vai produzir provas de corrupção. Então, quando o filósofo do direito, o pensador, o douto, também, porque a gente tem que entender que existem os pontos positivos e negativos dessa lei. Ele está citando apenas um único ponto. De outros pontos que a gente pode debater aqui ao longo do programa. Então, a partir do momento em que o legislador coloca apenas a possibilidade de doloso, então quer dizer que o cidadão está roubando porque quer, está com a intenção de roubar. Provar isso, Fernando, é muito complicado, é muito delicado, porque existem as nuances, o subterfúgio dos fatos, entendeu? Por exemplo, peculato, doutor Jonas Braulio, é um tipo de corrupção na seara civil? Peculato. O que seria o peculato? É corrupção? Peculato é aquele cidadão que recebe o dinheiro público, transfere para terceiro e recebe de volta. A tão famosa e falada rachadinha. Isso é improbidade administrativa? Aí você não vai dizer, e você pode argumentar isso no tribunal ou no processo, você vai dizer que o seu funcionário, o seu contratado, quis, por bondade própria, devolver o dinheiro. Olha que coisa maravilhosa. Não, eu contratei o cidadão, mas ele achou que estava recebendo demais. Eu, como deputado, estou recebendo de volta porque ele disse que ia jogar fora o dinheiro, porque ele achava que era demais, ele queria receber menos. E me deu. E aí, como é que eu vou provar o dolo disso? Como é que eu provo que a intenção do agente público era fazer a contratação do indivíduo para que ele desviasse o dinheiro e colocasse na conta dele? Ganhando um trocado, ganhando um favor, ou até por coação, sabe lá Deus, quais os motivos que levam o cidadão a expor a isso. Então, da mesma forma que o doutor Braulio coloca, né, de que na visão jurídica dele, nessa visão interpretativa dele, de que há apenas o dolo, ou apenas o dolo indica o crime, eu penso diferente. Eu, se eu fosse um corrupto, Fernando, eu faria de tudo para não ser pego. Eu faria de tudo para terceirizar o meu ato, para que eu não respondesse por tal fato. Porque se eu consigo provar na justiça que aquilo não foi obra minha, que eu não tive intenção daquilo, eu vou tentar simplificar aqui para quem está em casa. Eu sei que tem corrupção no meu governo. Eu sou agente público responsável pelo governo. A gente vai levar aquele outro crime, Braulio, né? Prevaricação, né? Que está na moda também. Então, eu faço de conta que eu não estou vendo. Porque eu não sei o que estou fazendo, então eu não me responsabilizo. Só que, sem contar para ninguém, e sem ninguém saber, aquele funcionário que eu sou responsável está praticando o ato para me beneficiar. E até, às vezes, em comum acordo de cavaleiros, ou por ameaça, sabe lá o motivo qual, o funcionário leva a culpa e eu, como agente, eu fico limpo. Eu sou probo. Eu não cometi aqui improbidade administrativa. Quem cometeu foi meu funcionário. Mas o dinheiro estava na minha conta, ou na Suíça, ou nas Ilhas Caimã, ou em algum lugar interessante, para que eu possa gozar desse dinheiro. Então, como é que o Estado, como é que o Poder Judiciário vai interconectar, interligar essas intenções, já que a linha é muito tênue? Porque a partir dessa lei da improbidade administrativa, é como se eu fosse o corrupto e dissesse assim:
Não, eu estou roubando mesmo, eu estou metendo a mão no dinheiro público, eu estou desviando. Pronto, aí eu dolo, que é a intenção. E aí, provar isso nos autos, isso é muito bom realmente, para, né, o exercício da advocacia, para o exercício do direito em si, fica mais fácil o trabalho. Porque imagine, por exemplo, o doutor Braulio não quis puxar, mas um outro ponto negativo, a prescrição. Vai ter prescrição a partir de agora. São 180 dias. Não é isso, doutor? Não. Vai ter prescrição. Vai ter prescrição. Vai ter prescrição. Qual o prazo? Já tem, né? É uma prescrição quinquenal de 5 anos. Pronto, mas segundo o texto original, são 180 dias. Não existe essa prescrição de 180 dias, não. Com mais o acréscimo. Não? Não. Mas 180 dias seria uma prescrição, seria um prazo muito pequeno, né? Não, mas não isso... Então não vai ter prescrição? Não, sempre teve prescrição. 180 dias é como não ter prescrição. Não, prescrição sempre teve. O que o texto vai passar a prever... O que o texto vai passar a prever de forma taxativa é a possibilidade de prescrição intercorrente, que é uma subespécie de prescrição, né? Mas me permita avançar um pouquinho também, vamos de modo processual. Eu ia ler aqui a questão da prescrição, mas eu vou deixar o senhor falar, na próxima eu falo. Certo, mas se quiser, fica à vontade aí. Não, porque eu tenho que achar aqui. Certo, tudo bem. Vamos lá. Com relação à questão processual, né? Há sempre um pouco de confusão entre o que é lei e o que é processo. A lei, ela é o conjunto de normas que prevê, de modo geral, as condutas que precisam ser observadas pelas pessoas na sociedade. O processo, ele é instaurado na hipótese de violação dessas normas. O processo existe para fazer com que a lei tenha eficácia, né? Mas eles existem em planos diferentes. A lei existe no plano da abstração e o processo existe no plano da concretude. O processo judicial destinado à improbidade administrativa está servido de diversas subespécies de prova que são, ao contrário, e aí, claro, eu tenho todo o respeito pelo que o senhor falou, mas, ao contrário do que o senhor disse, não são difíceis de produzir. Agora, exigem organização, exigem uma metodologia clara a ser seguida pelos órgãos de persecução civil, exige expertise por parte dos investigadores. Em regra, é o Ministério Público quem conduz os inquéritos de natureza civil para embasar em processos de improbidade administrativa. Veja bem, eu estou saindo do campo da legislação e estou entrando no campo do processo da concretude, tá? A gente estava até agora discutindo legislação. Nós estamos saindo deste campo abstrato e estamos entrando no campo concreto. Quais são as hipóteses, quais são os tipos, quais são as espécies de prova que subsidiam, via de regra, ações de improbidade administrativa? São os inquéritos civis, que podem prever requisição de documentos e, não raramente, inquéritos policiais, onde nós contamos com quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra de comunicações telefônicas e telemáticas, relatórios de inteligência financeira, relatórios de aumento patrimonial, enfim. Existe uma vasta possibilidade probatória para dar subsídio às leis aos atos de improbidade administrativa de forma concreta dentro do processo. Eu diria até que essas tipologias, as tipologias de improbidade administrativa, elas têm uma certa facilidade de serem provadas, porque elas vão sempre envolver a questão patrimônio. O patrimônio público, assim como qualquer patrimônio, no momento em que ele é malversado, ele deixa rastro. É só você seguir esse rastro. É necessário que haja expertise, obviamente. Nós estamos atravessando no Brasil um momento de franco amadurecimento institucional. Os órgãos de persecução estão evoluindo no uso dessas suas possibilidades. Talvez num passado não tão distante assim, nós víssemos que essa era uma dificuldade porque nós não sabíamos manejar ou não tínhamos os recursos necessários para que esses modelos de prova, as chamadas provas de natureza cautelar ou não repetíveis, elas eram dificilmente utilizadas. Você não via uma investigação contendo essa riqueza de detalhes, essa riqueza de conjunto probatório, mas hoje é comum.
Hoje, nós temos dentro das instituições, as polícias, sobretudo os órgãos do Ministério Público, um treinamento e uma reciclagem contínuo, apontando os caminhos em que o dinheiro passa para que eles possam ser seguidos. Ao contrário do que o meu colega acabou de falar, a realidade hoje era completamente diferente. Nós temos estourando no Brasil, em todos os recantos desse país, operações policiais, tanto no aspecto criminal quanto no aspecto de improbidade administrativa, operações policiais e judiciais, pegando agentes que praticaram tanto crimes contra a administração pública quanto atos de improbidade administrativa. E aqui vai um detalhe importante. Crime é uma coisa, ato de improbidade administrativa é outra. Vão haver determinados fatos que são, ao mesmo tempo, crime e ato de improbidade administrativa, que podem e devem ser processados em ações diferentes e têm consequências diferentes. Tá certo? Por exemplo, o professor Herbert mencionou o crime de peculato. Peculato é crime, ele é o ato de você valer-se da qualidade de funcionário público, das facilidades de um cargo público para subtrair patrimônio, seja bens ou valores, da administração. Esse ato, ao mesmo tempo que é crime, ele também é improbidade administrativa. Nós vamos ter situações em que no processo crime alguém poderá ser absolvido, mas no processo destinado a apurar a improbidade ele seja condenado. Para ilustrar que se tratam de cortes epistemológicos diferentes do direito e que aportam consequências diferentes. O crime é sempre uma conduta considerada muito grave que pode restringir a liberdade de alguém. A improbidade administrativa é sempre um ato desleal e desonesto de um servidor público que afeta o patrimônio público e que pode importar na perda dos direitos políticos, na perda da função pública, na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, no bloqueio de bens e valores, na determinação de restituição do prejuízo ao erário, na aplicação de multas. As consequências do crime é a prisão, as consequências da improbidade administrativa está nesse feixe de 5 itens que eu acabei de mencionar, tá certo? E veja bem, uma coisa que nós pautamos para o programa de hoje é legislação, outra coisa totalmente diferente é processo. E aqui, só para finalizar, e eu peço desculpa, mais uma vez eu tenho esse hábito de acabar me alongando. O professor Herbert disse que para a advocacia é bom quando você tem aí uma adequação da legislação que afasta ou que restringe algumas figuras que poderiam, de certa forma, abrandar a figura na hora que você tira a figura da improbidade culposa, isso está favorecendo o advogado, está favorecendo a advocacia. Meu caro amigo, talvez você nunca tenha exercido a advocacia, mas eu vou aplicar aqui uma lógica muito simples, muito simples. Você acredita que quando na sociedade aparece uma doença nova, essa doença nova aumenta ou diminui a demanda pelo médico? Obviamente, se você cria, se você cria uma doença nova, se surge uma doença nova, essa doença nova vai criar demanda para o médico. Se essa doença é extinta, você vai diminuir a demanda pelo médico. Do mesmo jeito é o advogado. Se você cria uma lei que é mais branda, que vai diminuir as incidências de pessoas dentro dos seus limites objetivos, você vai estar diminuindo a demanda para o advogado. Para o advogado, quanto mais dura for a lei, melhor. Você vai estar aumentando a demanda. A advocacia ela é considerada um munus público, um serviço público, mas ela é exercida no Ministério Privado. O advogado sofre ele está sujeito a todas as leis de mercado, inclusive a lei da oferta e da procura. Então, na hora que você afrouxa uma lei, que você diminui o seu rigor, você não está criando condições melhores para o advogado, não. Ao contrário. Você está diminuindo a demanda, a necessidade que as pessoas vão ter do advogado.
Quando eu comento que a retirada da legislação da figura da improbidade culposa ela é um avanço, é por uma convicção pessoal, filosófica, enquanto operador do direito, mas que para mim vai ser terrível. Eu atuo no âmbito da improbidade administrativa já fazem alguns anos, e isso certamente vai diminuir a demanda daqui para frente. Mas do ponto de vista científico, nós estamos sanando, nós estamos afastando uma incongruência, nós estamos afastando uma contradição. Ao mesmo tempo que a lei ela é clara ao dizer que improbidade é só ato desonesto e desleal, ela diz que você pode ser desonesto e desleal por acidente. Infelizmente, a lei ela foi criada sob um pano de fundo de um amplo apelo popular, e quando as leis elas são criadas com um apelo popular muito forte, elas tendem a ter algum tipo de viés autoritário, sempre é assim. E à medida em que o tempo vai passando, esses viés vão sendo lapidados, é o que está acontecendo agora, né? Essas modificações, em absoluto, não são para favorecer a advocacia, não são para favorecer o Ministério Público, não são para favorecer juiz, é para favorecer a sociedade, para que seja aplicado a justiça, para que facilite a persecução do justo. Não é você sair perseguindo tudo e todos, não. É você perseguir o que é justo, aplicar o que é justo, e só a partir disso nós vamos ter acesso ao bem comum. O bem comum é uma construção difícil de ser feita. E para isso nós precisamos de boas bases filosóficas, boas bases normativas. Essa transformação da lei ela é bem-vinda, não é porque vai favorecer ninguém, é porque vai favorecer o todo, vai favorecer o bem comum, vai favorecer a sociedade. Muito bem. Professor Herbert Melo quer falar agora. Eu preciso me organizar aqui, porque ele colocou muitas coisas. E eu não sei bem se o doutor Braulio, não sei, eu concordo muito com as suas ideias, mas não sei bem se o senhor entendeu o que eu falei, né? Interessante que o senhor falou da prática advocatícia, e a intenção não era, né, falar sobre praticar ou não. E realmente, estamos discutindo legislação com uma extensão para a prática ou para o ato processual. Discordo da sua analogia, quando o senhor cita a doença e o médico advogado, porque para qualquer que seja a ação, você precisa do advogado. Seja a legislação mais rigorosa ou menos rigorosa, o agente vai ter que ser representado pelo advogado. Agora, no exercício do direito em si, facilitam-se digamos assim, os acordos e as soluções para o processo em si. A ideia aqui, de forma alguma, não é dizer que a sociedade está sendo ou não perseguida. Cada um responde pelo crime que comete. Cada um responde pelo aquilo que está exercendo e fazendo no ambiente público. Então, se são necessários 1000 processos, que venham os 1000 processos, que venham as 1000 ações. A sociedade ela só pode se organizar e se defender se ela estiver bem protegida e, de certa forma, bem acompanhada por uma lei forte e não por uma lei fraca. É assim que eu entendo. Eu acho que essa analogia aí não reflete bem o que o advogado vai trabalhar mais ou trabalhar menos. O advogado vai ter que trabalhar de uma forma ou de outra, porque a ação exigirá isso, sendo ele o agente denunciado. E, em momento algum, eu disse que no Brasil não estão havendo averiguações, investigações, não estão havendo processos, e tem que haver mesmo. Em um país corrupto como o nosso, eu acho que essa luz tem que estar acesa o tempo todo, dia e noite. A investigação e os olhos vivos nos atos dos agentes públicos devem continuar. Mas, assim, dentro da sua colocação, eu vou trazer aqui a opinião do Leviano, é um nome interessante para um membro do Ministério Público. Para o doutor Leviano, ele diz o seguinte: o projeto que está sendo aprovado oferece um prazo de prescrição nos processos de improbidade administrativa que devem obrigatoriamente serem concluídos em até 180 dias, especificamente 6 meses,
podendo pedir prorrogação. E o Ministério Público, que será agora o único responsável pela denúncia e pelo acompanhamento do processo, tem que concluir a investigação. Aí ele diz: eu sou do Ministério Público há 29 anos. Eu nunca vi tamanho disparate. E digo mais, uma investigação dessa complexidade não se reserva prazo prescricional, porque pode haver a necessidade de coleta de documentos em dezenas de países, oitivas de testemunhas, que podem residir em dezenas de países, utilizando inclusive ou valendo-se da quebra de sigilo telefônico, bancário, fiscal, de dezenas e até centenas de pessoas investigadas, que podem reduzir a situação à impossibilidade de investigação. Essas investigações, Fernando e doutor Braulio, segundo aqui o Ministério Público, o doutor Leviano, deveriam, de certa forma, ou poderiam levar 4, 5, 6, 7, 8 anos, o que parece algo surreal, porque o direito exige celeridade. Mas, diante da complexidade dos casos de corrupção que existem no Brasil, hoje, limitar o prazo prescricional é dar um tiro no direito em si. É uma opinião que eu acho razoável. E quando eu falei sobre o prazo prescricional, doutor Braulio, eu me referi exatamente a essa opinião, porque nós temos os pontos negativos da lei e os pontos positivos. Isso é um fato. E nós estamos aqui num debate para exatamente esmiuçar isso, esclarecer isso. Eu não quero, de forma alguma, ir apenas contra a sua opinião. Eu quero fazer com que o debate fique aberto para interpretações. E o direito é interpretação. Hoje, essencialmente, interpretação. Ora, os abusos que nós observamos ultimamente do próprio Ministério Público, por exemplo, né? Inclusive em ações, né, de improbidade administrativa e de corrupção, existem também. E aí eu vou concordar com o senhor quando o senhor diz que a lei deve ser elaborada para melhorar essas relações. Os abusos existem, sim, do outro lado também, concordo. Muitas vezes o agente público é julgado pela imprensa, é julgado por uma denúncia mal feita, por uma denúncia com várias intenções, e no final, quando o processo se encerra, não há como provar a tese, não há materialidade, e ele fica com o nome sujo, apesar do processo ter dado em nada. Então, o meu questionamento, doutor Braulio, foi exatamente esse, porque o senhor disse que essa questão da prescrição, que é um dos detalhes apenas, né, ela não vai existir. A gente tem, por exemplo, pontos como, por exemplo, licitação só poderá ser considerada ilícita se houver perda patrimonial efetiva, o que, evidentemente, também eu acredito ser outro erro, porque, né, se ele teve a intenção, se ele agiu para tal. Perda de cargo não ocorrerá se o acusado tiver mudado de posto. Olha que coisa absurda. Eu sou deputado, virei senador, aí eu não vou perder o cargo. É como se aquele crime que ele fez como deputado não valesse mais agora como senador. Entendeu? E aí a gente vai aqui, né, se o Ministério Público perder, terá que pagar honorários aos advogados do gestor. Então, você vai, imagina aí, você que é Ministério Público, está investigando o ato, né, está investigando uma prática, claro que num processo você não sabe se vai ganhar ou se vai perder, né, e aí o doutor sabe disso, que quando a gente entra na seara do debate jurídico, né, do processo, da arte processual, a gente não sabe se vai ganhar ou vai perder. Mas o Ministério Público vai ficar agora com uma pulga atrás da orelha, Fernando. Tu imaginou entrar com ação sem você ter a certeza que vai ganhar? Porque se você perder, você vai ter que pagar agora a quem você denunciou. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existe um ditado muito conhecido que se diz assim: onde há fumaça, há fogo. Pode até ser que o fogo seja pequeno e possa até que seja apenas um palito de fósforo, mas tem que ser investigado. Muito bem. Estou aqui com o professor Herbert Melo e o advogado criminalista Dr. Jonas Braulio. Estamos falando sobre lei de improbidade administrativa e as mudanças em curso no Congresso, tá?
São 18 horas e 41 minutos. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, hein? Então não sai daí, tá certo? Fica aí ligado no programa. Você que é estudante de direito, tá? E se quiser participar, mandar alguma pergunta, algum comentário, pode usar as nossas plataformas digitais. Voltamos já. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática. A solução que você procura. Muito prazer. Somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Aqui no Supermercado Cajazeiras. Surpreenda-se com toda a conectividade do Volkswagen Taos. O Volksplay é mais do que uma central multimídia. Ele possui uma tela 100% touch de 10 polegadas e o Volksplay Apps, que armazena aplicativos diretamente no seu carro, além do carregamento por indução. O Volksplay conecta-se ao seu smartphone e permite compartilhar o Wi-Fi do telefone sem precisar ter algum chip no seu Taos. Active Info Display é um painel digital e personalizável que permite controlar tudo o que acontece dentro do Taos. Ou melhor, quase tudo. Sinta, conecte, proteja, apaixone-se. Conheça o Volkswagen Taos. Volkswagen. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do início de noite. São 18 horas e 45 minutos. Olha, eu quero falar com você agora que está precisando comprar aquele medicamento e medicamento genérico aqui em Cajazeiras é na Franfarma. Na Franfarma tem farmacêutico de plantão, é o menor preço da cidade e descontos que vão de 20% a 90%. O Francieldo está lá pronto para lhe atender. Medicamento, perfumaria, suplemento, é aí, ó, na Avenida João Rodrigues Alves, 130, no centro. Telefone é 839-9411-6030 ou 99178-3033. Franfarma. Agora você que está querendo comprar os mantimentos, acabaram, chegou o momento de fazer a feira, e a feira você sabe onde é aqui em Cajazeiras, no Supermercado das Palmeiras. Olha o telefone, 839-9157-2142, fica na rua Tiburtino Cartacho, número 228, Supermercado das Palmeiras, onde você compra
economizando. E eu indico porque eu sou cliente. Vai lá no Supermercado das Palmeiras, hein? Aproveita as promoções. Muito bem, estou aqui com o Dr. Jonas Braulio, advogado criminal, e também o professor Herbert Melo. Estamos falando aqui sobre lei de improbidade administrativa e as mudanças em curso no Congresso, tá? Dr. Jonas Braulio, veja bem, deixa eu lhe fazer aqui o seguinte, uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui. Improbidade administrativa é sinônimo de crime? Afinal, o que caracteriza um ato de improbidade administrativa? O senhor até já comentou algo a respeito, né? Mas eu queria também que o senhor, além de responder isso aqui, já que a gente infelizmente está chegando já quase no finzinho do programa, eu queria já, passa rápido, programa bom é assim mesmo, viu? Passa rápido. Mas eu queria também que tanto o doutor Jonas Braulio como o professor Herbert Melo comentasse exatamente sobre isso aqui, olha. Por que há tanta resistência, certo, a mudanças nessa lei, né? Por que há tantas resistências, além da pergunta que eu fiz ao senhor, doutor Jonas, professor Herbert Melo também pode entrar na fala, tá? E nós temos aí mais ou menos uns 12 minutinhos para vocês discernir isso aí. Vamos lá. Doutor Jonas Braulio, quer começar, professor Herbert? Não, eu posso começar sem problema. Olha, vamos lá. Ato de improbidade administrativa e crime. O que são cada um deles? Em que eles se diferenciam? Vamos lá. Todo o direito ele é considerado único. Não existe distinção entre normas jurídicas. Todas as normas jurídicas elas têm as mesmas características. O que diferencia uma norma jurídica da outra são as suas consequências. As normas jurídicas estabelecem aquilo que é normal. Aí vem a palavra norma. Norma é aquilo que é normal. Consequentemente, qualquer comportamento que se desvie, comportamento desviado ou torto, será considerado ilícito, afrontoso à norma, portanto, sofrerá determinada consequência. É aí, nessa consequência, que você vai ter as distinções entre os diversos ramos do direito, tá? O direito criminal, ele é aquele que protege os bens jurídicos, os bens da vida, os valores da vida mais elevados, mais importantes. Lá você vai ter a proteção ao direito à vida, propriamente dita, a vida biológica, à liberdade, ao patrimônio, à honra, à dignidade sexual, enfim, você vai ter dentro da lei penal a proteção a tudo isso. É na lei penal que você vai encontrar a proibição a roubar, a proibição a matar, a proibição a ofender de forma leviana, a proibição a praticar atos de natureza sexual sem consentimento, enfim. Vai ser nessa norma que você vai encontrar todas essas definições do que não pode ser realizado, né? Todas as definições típicas, condutas que são puníveis com prisão, com cerceamento da liberdade. Dentro do nosso ordenamento, o cerceamento da liberdade é a punição mais dura, porque todos os países de cultura ocidental, inclusive o Brasil, baniram as demais penas que seriam mais duras do que essa, as penas de natureza desumana ou cruel, né? Você não pode, por exemplo, condenar ninguém à morte na fogueira. Existem alguns países que ainda prevêem a pena de morte. Os Estados Unidos é um deles, mas sempre realizadas sob determinados métodos que retiram o caráter cruel, né? Além de retirar a vida ser um ato cruel, mas que não são feitos de forma animalesca, né? São sempre feitos de forma respeitados alguns marcos civilizatórios.
Mas no Brasil, por não existir pena de morte, a pena de cerceamento da liberdade é a mais dura. E você vai encontrar na norma penal, no direito penal, essa previsão, a previsão de prisão. Dentre as normas penais, existem aquelas que são destinadas a proteger o patrimônio público. O agente público que se vale das facilidades do seu cargo para enriquecer ilicitamente, ele vai incidir em algumas tipologias previstas na lei penal. Como, por exemplo, a tipologia do estelionato, do estelionato não, do peculato, né? A figura do peculato, entre outras tipologias que estão previstas na norma penal. A improbidade administrativa, você vai encontrar pontos que são semelhantes à norma penal. A improbidade administrativa são atos lesivos ao patrimônio público praticados com desonestidade e que, em alguns casos, enriquecem o agente público. Veja, não é necessário que haja enriquecimento ilícito, nem sempre. Você vai haver situações em que há meras violações a postulados de principiologia administrativa, violação à legalidade, moralidade, impessoalidade, e que o agente se beneficia não necessariamente com dinheiro, ou com valores, ou com bens, mas ele se beneficia de outros modos, né? Então, você, dentro da improbidade administrativa, vai ter consequências diferentes daquelas do direito penal. Enquanto no direito penal você tem a possibilidade de prisão do agente, na improbidade administrativa você vai ter outras consequências. A suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, a condenação no ressarcimento de danos ao erário, pagamento de multas. Hoje ainda é possível, tem previsão de impossibilidade de contratação com o poder público. Então, você vai ter consequências diferentes, que não são prejudiciais umas das outras. É possível que uma mesma pessoa, praticando um único ato, responda por improbidade administrativa e criminalmente, seja condenado nos dois e sofra as duas sanções de forma cumulativa. E é possível que, respondendo por improbidade administrativa em um processo e criminalmente em outro, ela venha a ser condenada em um e absolvido em outro. Para vocês perceberem como são coisas distintas. Uma coisa é o crime e outra coisa é o ato de improbidade administrativa. Muito bem. Está claro aí, né? Tá. Professor Herbert, quer colocar alguma coisa? A dificuldade, por que as pessoas também... A segunda pergunta, né? A segunda, se o senhor puder, por causa do horário, né? Isso, exatamente. Eu vou só registrar que eu trabalho com um amigo Braulio. Né? Trabalha lá na nossa assessoria. Assessor jurídico. Mas uma coisa é estar lá. Para você ver como o clima lá no escritório é bom, né? Uma coisa é estar lá no escritório trabalhando, outra coisa é estar aqui, né? Mas essa é a beleza do direito, Fernando. É verdade, porque o direito ele tem a parte hermenêutica. Claro. E o que é hermenêutica? Essa parte de visão, de interpretação. Sim, Aquilo que você acha bom, pode ser que Braulio não ache, pode ser que são três. E possibilita exatamente o contraponto, né? Que é importante. E aí, estamos em democracia. Sim, ainda. Exercendo a cidadania ainda. Então podemos falar sobre isso. Muito Mas bem. assim, a grande rejeição, eu quero mandar um abraço aí para a nossa querida Núbia, que está nos acompanhando. Ela fez um questionamento muito interessante, muito importante. Essas leis não eram para... Porque assim, judiciário julga, executivo, né? Vamos aqui, né? Executa, mas quem elabora a lei é o legislativo. Então, muitas vezes essas leis servem tanto para o executivo, quanto para o legislativo e para o judiciário, que são agentes públicos. E realmente, quando você faz a lei para você, eu vou pensar diferente, né? Não, pô, então... Olha aí. Pode dizer, doutor? É a chamada prática da legislação defensiva. Olha aí, tá vendo? Então é o seguinte, eu discuti com o doutor, debatia com o doutor Braulio agora no intervalo, e nós entendemos que realmente a lei que está aí, ela tem seus problemas. E que a lei nova tem suas vantagens também. Mas, infelizmente, os elaboradores da lei, dessa nova lei, assim, é minha opinião. Para o doutor Braulio é uma visão que há um avanço, há uma melhoria em relação à lei passada. Eu já vejo que melhoramos alguns pontos, avançamos alguns pontos e retrocedemos
outros. Mas é uma visão minha. Deixa eu voltar para aquele ponto em que a gente divergiu para esclarecer para quem está nos assistindo. Quando você falou em 180 dias, não é prazo prescricional. O prazo prescricional é diferente. Ele tem uma previsão de um prazo prescricional de 8 anos para que toda a conclusão da investigação, interposição da ação e julgamento ocorra dentro de um prazo razoável. Existem, inclusive, marcos interruptivos desse prazo de 8 anos e a gente não vai se estender até pelo tempo que não temos. Agora, esse prazo de 180 dias que você se referiu para a conclusão da investigação é nas hipóteses de afastamento do servidor público. Vamos lá, nós pegamos um agente público, seja ele qual for, às vezes tem cargo eletivo, às vezes tem um cargo técnico, se valendo da função para roubar. Dentre as possibilidades que a lei prevê, há a possibilidade do seu afastamento independente da condenação. Durante o processo, ele já é afastado. Esse afastamento, a partir dessa modificação, terá um prazo determinado. Hoje não tem. Hoje você pode ser afastado e ficar anos afastado sem a possibilidade de um marco para que você retorne. Enquanto o processo durar, se o processo durar 10 anos, você passa 10 anos afastado. Hoje não. Com a modificação, esse afastamento deverá durar 180 dias, prorrogáveis por mais 180. E, neste caso, o Ministério Público tem esse prazo para concluir as investigações e apresentar as provas nos autos. Pronto. 180 dias prorrogáveis por mais 180. Mas quando não é prescrição, é uma coisa diferente de prescrição. Prescrição é quando morre o direito de você apresentar a ação respectiva. Professor Herbert, defender a tese. Me dê só aí um minutinho, é uma coisa importante aqui também, tá certo? E eu volto com você já, para o senhor finalizar aí as considerações, mas nós vamos ter que fazer outro programa, nós vamos marcar outro dia, agora dessa vez mais cedo, vamos começar aí às 17 horas, para a gente ter 2 horas aqui, porque 1h30 não é suficiente, o programa está praticamente acabando. Produção, tem um banner aí que uma telespectadora mandou, por favor, produção, coloca aí esse banner. É um pedido que ela fez aí, tá certo? É um banner que eu mandei para vocês aí. Coloca aí, por gentileza, produção. Pronto, olha aí. A Marmita da Sol, viu? Trabalham com delivery, o valor é R$12, tá? Com entrega. Olha aí o telefone, o WhatsApp é 839-9384-9583. E olha só, na quarta-feira é arroz refogado, feijão, farofa de cuscuz, macarrão ao alho e óleo, bife acebolado, filé de frango empanado, salada tropical. Gente, é R$12, olha. Então tá aí, você que está procurando aí um lugar, uma comida boa de qualidade, a Marmita da Sol, tá certo? Essa é a pessoa, esse é o lugar, tá bom? Eu quero agradecer aqui a audiência também do meu querido amigo João Neto Belchior, hein? Mandar um abraço aqui para a esposa dele, a Edni, Marcos, o Gabriel, o João Tamires, o Luiz Afonso lá em Iguatu, assistindo o programa, Janaíns e Gláucia em São Paulo, olha aí, Luiz Gonzaga e Nonato Leite lá em Jucás. Um abraço para todos, tá bom? Bom, agora é o seguinte, são 19 horas, eu tenho que pedir a vocês, o público vai ficar com aquele gostinho de quero mais, e vai ter. Nós vamos marcar um outro programa com o professor Herbert, doutor Jonas Braulio. Doutor Jonas Braulio, seu boa noite, suas considerações finais, viu? Muito obrigado pela participação e olhe, vamos marcar uma continuação, viu? Tem muita coisa para a gente discutir em cima dessa temática. Certo, obrigado, Fernando, obrigado, Herbert. Nós já tivemos aqui a ocasião de falar, trabalha conosco lá no escritório, trabalha lá na nossa assessoria, é um prazer e uma honra tê-lo lá conosco, tê-lo aqui como debatedor comigo. Ele flui muito bem nas questões políticas, jurídicas, é um almanaque, foi meu professor realmente, eu tive essa felicidade de beber da sabedoria dele não faz tanto tempo assim, então é um prazer renovado tê-lo aqui perto de mim, tê-lo discutindo questões que são importantes para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para o nosso estado, enfim.
Obrigado, Fernando, pelo convite. Obrigado a toda a equipe da Diário do Sertão. Sempre nos recebe muito bem, com muita deferência. Espero ter contribuído e, mais uma vez, nos aproximado da sociedade. E o quanto antes essas mudanças venham à tona, vamos experimentá-las. Espero que venham para o bem. Obrigado. Muito bem. Aí está o doutor Jonas Braulio, advogado criminalista, que eu recomendo, viu? Grande advogado, grande profissional. Professor Herbert Melo, suas considerações, seu boa noite. Na verdade, eu aqui tenho que agradecer e espero que o amigo recomende o escritório que nós trabalhamos, Jonas Braulio e os seus associados e os seus assessores, e dizer assim, que eu fico muito feliz de ter sido professor do amigo, né? Hoje eu estou Jonas Braulio. É um grande aluno, viu? Indiscutível. É indiscutível, é uma sumidade, uma cabeça pensante nesse mundo, né, de paralisia e de tantos questionamentos que não são respondidos. Ele consegue responder a todos. É um estudioso, um pesquisador. Isso eu tenho certeza porque vejo e acompanho no dia a dia. Dizer também, Fernando, que é sempre uma alegria estar aqui num debate de alto nível, né? Acredito que a comunidade jurídica, acredito que os estudantes de direito, de modo geral, ou para quem acompanhou o debate hoje, a gente tentou trazer do legal, do jurídico, para uma linguagem mais simples, para explicar um assunto extremamente atual e importante e interessante, né? Porque quando se fala de corrupção, a palavra corrupção parece que cobre todo o resto, todo o escopo, né, de informações que existe por trás disso tudo, e passa aqui, né, pela improbidade administrativa. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, sempre que convidado eu puder vir, eu virei, e dizer ao doutor Braulio que eu gosto muito de debater com o senhor. É muito bom. Bem. E a gente não vai ter tempo de falar sobre prescrição. Fica para o próximo programa. Fica para um outro momento. A todos que estão aí nos assistindo, a nossa audiência, muito obrigado pela atenção, pela paciência e pela audiência. Muito bem, mandar um abraço aqui pro meu amigo João Bosco, né? Tá ligado no programa, é o paizão aí do doutor Jonas Braulio. Mandar um abraço pra Melry, a mamãe, né? E também pra Juliana, a tia Ju, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, que Deus abençoe seu lar, sua família, derrame bênçãos, hein? Amanhã é sexta-feira, e sexta-feira aqui no Balanço é Sexta Musical. Boa noite, Brasil, até amanhã, tchau! O Sertão